Mas nós estamos vivendo um tempo muito precioso, muito precioso. Deus tem nos preparado nos últimos anos. Eu vou falar especificamente desde 2020, que é o tempo que eu tenho vindo para cá, com o intervalo do ano passado. Mas Deus tem, depois de 18 anos que eu fiquei ausente de Portugal, porque Deus não permitia que eu viesse para cá de jeito nenhum. E aí a gente vê que os planos dos homens não são nada, se Deus não permitir. A Bíblia fala que o homem pode fazer planos, Provérbios, né? Mas a resposta certa vem do Senhor. E a gente vê que os planos dos homens não prestam, não servem para absolutamente nada, a não ser para algo que eu tenho abordado muito nesses dias, inflar o orgulho e a vaidade. Eu tenho abordado muito nisso. Hoje eu escrevi bastante sobre isso, porque o orgulho e a vaidade, desde antes da fundação do mundo, ele tem feito seu estrago. Foi o pecado de Lúcifer. Não foi a rebelião. O pecado de Lúcifer foi o orgulho e a vaidade. Depois é que isso provocou a rebelião. E ainda hoje, possivelmente é o pecado mais executado pelo homem, ou os pecados mais executados pelo homem é o orgulho e a vaidade. E não tem distinção. É pastor, é apóstolo, é bispo, é diácono, é irmão, não tem distinção, seja quem for. E nesta noite, eu quero continuar falando acerca da graça. Nós temos falado muito acerca desse assunto. Eu tenho 4 livros escritos sobre a graça, né? Maravilhosa Graça, Andando na Graça, Fé, Esperança e Amor, e o Reavivando a Visão, que nada mais é do que o resgate dos altos conceitos de Deus que nós vivenciamos durante muito tempo, que é fé, amor, unção, fidelidade, integridade, temor a Deus e santidade. Esse é um assunto que nós, durante muitos anos, falamos sobre isso, nos debruçamos sobre isso, vivemos sobre isso, mas que ao longo dos anos também foi se desgastando. E hoje se dá muita ênfase em fé e unção, e amor, que é a cola que nos une, e que nos une ao nosso Deus. Fidelidade, integridade, temor a Deus e santidade. São assuntos são valores que cada vez mais perdem o seu sentido. E hoje eu quero falar acerca do efeito do pecado. Falando sobre graça, mas sobre o efeito do pecado. Porque é preciso ressaltar isso. Nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos sequer permitir que o pecado seja nomeado entre nós. Creio que foi o apóstolo Paulo que disse que há certas coisas que nem nós devemos nomear entre nós. Nós não podemos nem sequer falar delas, porque é escândalo, é muito ruim. E quando nós falamos da situação da igreja, há pessoas que pensam que, poxa, eles estão falando mal, o que é que está acontecendo? Não, nós estamos alertando, porque Paulo foi colocado para a defesa do Evangelho. Ele diz, eu fui posto para a defesa do Evangelho. E nós tomamos para nós essa incumbência. Nós também fomos colocados para a defesa do Evangelho. Não é que o Evangelho precise de defesa. Ele se autodefende. Mas, quando nós vemos a apostasia, quando nós vemos as heresias tomando conta em larga escala por todos os lados, e nós vemos em larga escala ditos pastores, apóstolos e etc., se autonomeando, comprando títulos, comprando diplomas, e saem por aí pregando o Evangelho, e se você disser que ele não é pastor, ele vai dizer para você que ele é, não é? Porque ele tirou um curso de teologia, porque ele tem um diploma que diz que ele é,
Tem um anel que diz que ele é. E nós vemos tantas coisas acontecendo. Há uns anos atrás surgiu uma reportagem no Brasil acerca de um pregador do interior de Minas Gerais. Então ele leu lá no livro de Oséias que era para pegar uma mulher e adulterar-se com ela. E ele foi ao marido da senhora. Isso é verdadeiro, não é piada não. Isso é verdadeiro. O homem foi à mulher, dizendo ao pastor, e diz, olha, aqui em Oséias fala que eu tenho que pegar uma mulher e adulterar com ela, é bíblico. Né? E então eu vim falar com o senhor, porque a sua esposa é a que mais me agrada. E o marido, ó pastor, se Deus falou, então, vá lá, força aí. E o homem vai e adultera com a mulher. E eu não me lembro agora qual era a expressão, mas aconteceu o seguinte, o repórter falou assim, onde é que o senhor encontrou isso? Aí ele está aqui? O repórter leu. Ele falou, peraí, mas tem um acento aqui. O senhor leu esse acento? Aqui está dizendo que não é para fazer isso. Não? Não é não? Aí ele leu de novo. O repórter, sim, está escrito. E o pastor disse, não, mas não é isso que está escrito. Não, tá, aqui, ó, lê o português correto. Aí o homem, bom, então eu tenho que fazer aqui uma interpretação teológica tal para... Pronto. A sujeira do homem, aquilo impactou a cidade, saiu na TV Globo. Para o Brasil inteiro ver. Está no YouTube, se vocês procurarem lá, está lá. E se dizia pastor. Então, eu quero dizer o que com isso? Que quando nós olhamos para esse cenário, nós vemos que o pecado é algo que tem sido difundido em larga escala. E nós precisamos ter muito cuidado. Porque, infelizmente, até pessoas que nós gostamos, pessoas que nós amamos, pessoas que nós temos zelo. Então nós vemos o quê? Os pecados mais comuns, adultério, fornicação, sendo praticado em larga escala. Larga a mulher, pega a outra, casa com a primeira, com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a sexta, com a sétima, com a oitava, e está tudo... Vai que vai. E eu costumo dizer, em vez de nós darmos parabéns, nós devíamos dar os pêsames. Porque essas pessoas que estão fazendo isso, estão fazendo o quê? Às custas da morte de um casamento, de um assassinato de um relacionamento, a morte do amor. Ah, parabéns. Parabéns o quê? Meus pêsames. Mais uma vítima foi enganada. E nós precisamos ter cuidado. E nós vemos os jovens indo dormir uns com os outros e está tudo certo, depois vem para a igreja, vem para o culto, vem, louva, serve, vai para as crianças, vivem a sua vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Isso é normal para eles. É o poder da religião. Agora você abre a sua Bíblia, por favor, em 1 João 3, 8 a 10. Vamos começar por aqui, eu vou tentar ser mais rápido, para a gente não sair daqui muito tarde também. 1 João 3, 8 a 10 diz o seguinte, olha como é que ele é enfático, e vá prestando atenção nesse texto, que é extremamente importante, e no final há algo tremendo. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado é de quem? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Eu disse que os pecados mais cogitados é adultério, fornicação e etc. São os mais escandalosos, os mais escabrosos para alguns. Mas João termina este texto dizendo o seguinte: qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. E agora? E essa? E essa? Qualquer um que não ama, e podemos abrir um parênteses, qualquer um que não respeita, qualquer um que não zela, qualquer um que não cuida, qualquer um que não protege, qualquer um que fala mal, não é de Deus. E aí? E nós vamos andar com uma pessoa dessa? Nós vamos andar com uma pessoa dessa? É o que a palavra diz. Não é de Deus. Não ama seu irmão. Olha, ele não está falando para os ímpios aqui. João está falando para a igreja. Essa que é a questão. João não está falando para os ímpios. João está falando para a igreja, para os salvos, para os nascidos de novo. Para os que conhecem a palavra. Para os que frequentam os cultos. Para os que vão nos grupos familiares, para os que participam da intercessão, para os que participam da igreja infantil, para os que participam no louvor, para os que pregam. Olha, quem comete pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? O pecado. Jesus se manifestou para desfazer o pecado. Jesus, diz em Hebreus, ele matou a morte, ele matou o pecado. E quando nós morremos juntamente com ele e ressuscitamos juntamente com ele, a velha natureza, a natureza do pecado foi aniquilada, foi morta, foi colocada na sepultura. E quando nós ressuscitamos juntamente com ele, nós ressuscitamos para uma nova vida pela glória do Pai. O pecado não é mais uma condição na nossa vida. O pecado é um acidente. Eu digo o seguinte: pecado é 2% acidente e 98% decisão. Você não decide perdoar? Perdão não é uma decisão? Você não decide amar? Você já reparou que a gente não olha, por exemplo, eu como homem, eu não olho para uma mulher e digo, estou apaixonado, estou amando. Não. Amor é uma decisão, amor é algo que envolve o raciocínio. Ninguém diz assim, pronto, tropecei, estou amando. Não. Você mede prós e contras. Até amor dos irmãos. Até para nós amarmos um irmão. Esses dias o pastor estava falando, nós amamos, ou foi o vídeo que eu estava vendo dele. Esses dias ele estava falando, não, é que a Zélia assiste tanto vídeo dele que eu já não sei se foi na pregação da semana passada ou se foi o vídeo de 6 anos atrás. E ele estava dizendo ali que às vezes a gente não consegue amar com o nosso próprio amor. Então nós dizemos, eu te amo com o amor de Jesus. É um ato de fé. É um ato de fé. Por quê? Porque a gente ainda não consegue amar com o nosso amor, então a gente ama com o amor de Jesus. Até que a gente consiga, né, amar com o nosso amor. Esse mesmo texto de João 3, na versão atualizada, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Quem pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, que permanece em mim e em você, é a divina semente,
Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha aqui. Olha como é que ele fala aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quem não ama seu irmão procede do diabo. Epa, isso é terrível. É duro. É duro esse discurso. Na versão NVT, o mesmo texto, 1 João 3, 8 a 10, ainda é mais escrachado ainda. Ele diz assim: mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Quando nós vemos essa semana, esses dias agora eu escrevi isso, que alguém está numa congregação, é pastoreado, é amado, é cuidado, é zelado, é protegido, tem a intercessão sobre a vida dessa pessoa, tem todo o cuidado, e por causa do orgulho e da vaidade ela sai. Se sai quieto, calado, se é casado apenas com seu cônjuge, vai. Ok, paciência, vou fazer o quê? O que a gente pode fazer? Agora, quando sai falando, quando sai difamando, quando sai denigrindo, quando sai fazendo... Isso pertence a quem? Essa obra pertence a quem? É aí que nós temos que ser zelosos do bem e zelosos das coisas de Deus. Porque se nós não formos zelosos, se nós não formos zelosos disso aqui, quem vai ser? Se nós não zelarmos por isso aqui, não é aqui que nós nos reunimos? Não é aqui que nós testificamos do amor de Deus? Não é aqui que nós testificamos do poder de Deus? Não é aqui que nós somos abençoados, somos fortalecidos, somos edificados? Não é aqui que nós somos curados? Não é aqui que nós somos protegidos? Se eu não protejo e eu permito que qualquer um fale mal, então eu sou conivente. É como alguém que vê um crime sendo cometido e não fala nada, fica quieto. O que as autoridades dizem? O que a legislação fala? Se alguém vê um crime e não fala nada, é conivente com o crime, porque se calou. E pode ser processado e punido tal e qual o executor do crime. Pode sofrer a mesma pena. Se alguém vê um acidente de carro e não comunica, ele também pode receber uma dura pena como aquele que praticou o acidente, que foi responsável pelo acidente. O pecado é a mesma coisa. É igual. Se eu vejo alguém praticando o pecado e eu não falo nada, eu fico quieto, eu sou conivente com o pecado. É por isso que eu digo que alguém que comete adultério e casa-se com aquela pessoa com quem ele cometeu adultério, e nós vamos lá, se é um pastor, pior ainda. E nós vamos lá, parabéns. Parabéns o quê? Meus pêsames. Olha o escândalo que fez a causa de Cristo. Olha o escândalo que cometeu. E nós vemos isso em larga escala. É que nós não andamos atrás de notícias, mas se nós formos, nós estávamos conversando ali agora, se nós formos atrás de notícias, nós vamos ver escândalos após escândalos. E isto não pode ser sequer nomeado em nosso meio. Quem comete o pecado é do diabo. O pecado, ele atingiu toda a raça humana, desde Adão e Eva.
Desde o princípio. Você pode ver isso em Gênesis 3, em Romanos 5, 12. Desde o princípio, o homem foi atingido por essa desgraça chamado pecado. E qual é o castigo do pecado? É a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, depois da queda de Adão, depois do pecado de Adão, o pecado foi sendo transmitido de um homem para outro, ou de um ser humano para outro, como um vírus. Muito mais prejudicial do que o Ebola, do que a Covid, muito mais prejudicial. Por quê? Porque o pecado, o Ebola, o Covid, a AIDS, o máximo que pode fazer é matar o corpo. Mas o pecado mata a alma. O pecado mata o espírito. E é uma morte eterna. E essa morte eterna o que é? Separação de Deus. Quando ele fala, destituídos estão da glória de Deus, sabe o que quer dizer destituído? Despedido. Foi despedido da glória de Deus. Foi afastado, não tem mais acesso à glória de Deus. Então, o pecado é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Por que motivo? Porque o homem, pelo pecado, ele está morto espiritualmente. Ele está separado de Deus. O que mais? O homem sem Deus, ele está vivo para o pecado e morto para Deus. O homem sem Deus, ele está vivo para o pecado, está morto para Deus. Por que nós escapamos dessa sentença? Porque nós nos achegamos a Cristo. Na realidade, Ele se achegou a nós. Nós temos a mania de dizer, eu entreguei a minha vida a Cristo. Não entregou nada, foi Ele que se entregou por amor a nós. Foi Ele que nos alcançou. Foi Ele que nos atingiu. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos buscou. A palavra fala que, em Efésios 1:3, o quê? Que Ele nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais, quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, eu e você já fomos escolhidos por Deus. Antes da fundação do mundo, nós já fomos predestinados por Deus. Epa, que assunto rico é o assunto da eleição e da predestinação. Não há confusão nenhuma. Lá antes que o mundo existisse, Deus determinou que nós faríamos parte da igreja, que nós seríamos seu povo, que nós seríamos redimidos. E agora, regenerados, com uma nova natureza, a natureza de Deus, nós hoje não vivemos mais para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Se você estiver vivo para o pecado, você está morto para Deus. A única possibilidade de estarmos vivos para Deus é estando mortos para o pecado. Por que eu digo que o pecado é uma decisão? Porque pecado não é algo que você faz à luz do dia. Há certos pecados que você tem que fazer um planejamento para ser executado. A maior parte dos pecados tem que ter um planejamento. Adultério, por exemplo, tem que ter um baita de um planejamento. Por que motivo? Porque a esposa pode descobrir, o marido pode descobrir, o vizinho pode ver. Você já reparou que você sai, a gente vinha falando, né, Zélia? A gente vinha falando que sai na rua, encontra um vizinho. Sai na rua, encontra um parente. Sai na rua, imagina para adulterar. Sai na rua de mão dada com a mulher, ou com um homem, e vai indo, e de repente passa pelo pai. Oi, pai, quem é esse aí? Um amigo, de mão dada. Ou passa pela esposa. Quem é essa aí?
Ah, uma amiga, ela tropeçou e eu segurei para cair, para não deixar ela cair. Não, exige um planejamento. O pecado, seja ele qual for, exige um planejamento. É premeditado. Até para difamar alguém, até para falar mal de alguém, tem que ser premeditado. Por quê? Porque você não vai falar mal da Aida na frente do irmão dela. Tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque se ele ouvir, ele vai dizer, olha, o Jonas está falando mal de você. E ela vai vir e querer dizer, por que você está falando mal de mim? Qual é a tua? Então ele tem que fazer as coisas, quem vai falar mal da Aida, tem que fazer de um jeito que ele tem que encontrar pessoas que sejam coniventes com isso. Não pode falar com qualquer um. Então ele tem que encontrar quem que pode ser conivente comigo. Ele tem que fazer um planejamento para que isso dê certo. Porque senão vai dar para o torto. E ele pode ser até processado por calúnia e difamação. Então você veja, todo pecado, seja ele qual for, tem que ser muito bem planejado. Conta-se uma história lá no sul do Brasil, e uma mulher estava indo para a igreja. Aliás, uma mulher estava dirigindo o seu carro, e alguém fechou. A mulher abre o vidro e solta todo o vocabulário que ela tinha. A pessoa do outro carro, que fechou sem querer, abriu o vidro para pedir perdão. Quando a mulher viu quem era, primeiro retorno que ela encontrou, ela... Por quê? Era o pastor dela, e era domingo de manhã, ela estava indo para a igreja. Então ela viu o pastor dela, mas ela não viu que era o pastor dela, ela xingou o pastor dela. Ela passou meses e meses sem ir à igreja, sem assistir um culto. Depois de meses, ela voltou, passou na igreja com aquela carinha assim. E o pastor, como vai, minha irmã? Tudo bem? Quanto tempo que a senhora não vem? Ai, pastor, eu fiquei envergonhada. Eu falei, eu sei, irmã, eu vi e tal, mas não precisava ter sumido, bastava ter vindo, pedido perdão, que estava tudo certo, né? Eu não contei para ninguém, ninguém ficou sabendo, só eu e você que ficamos sabendo. Mas a mulher ficou tão envergonhada, né? Tão envergonhada. Aquilo dali é o que eu chamo, foi um acidente, que ela explodiu. Mas o que estava tão cheio dentro dela para ela explodir daquele jeito? O que estava? Alguém que está cheio da palavra explode desse jeito? Alguém que está louvando o dia inteiro explode desse jeito? Não vai explodir. Tudo depende do que está dentro de você. O que é o pecado? O pecado é aquilo que desagrada a Deus. Ah, isso eu já sei, pastor. Tá, pecado é você errar o alvo. Qual é o alvo? Cristo. Pecado é você errar o alvo, que é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é o nosso alvo. É você andar em desconformidade com a palavra de Deus, em estado, disposição e conduta. Sua mente fora da palavra de Deus. O que é que diz Romanos 12, 1 e 2? O que é que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com o sistema, com aquilo que está à nossa volta, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a nossa mente, ela tem que ser ocupada pelos pensamentos da palavra de Deus. O dia inteiro. Sim, o dia inteiro. O dia inteiro. Porque se nós estivermos com nossos pensamentos voltados para isso, nós não vamos ter tempo para pensar em organizar o pecado. Nós não vamos ter tempo de falar do nosso irmão. Nós não vamos ter tempo de falar falar mal uns contra os outros. Não vamos ter de maneira alguma. Por quê? Porque o pecado nada mais é do que uma grave e deliberada revolta contra o próprio Deus. Pecado é uma grave e deliberada revolta contra o próprio Deus. Que vai resultar em quê? Na transgressão da sua palavra, na desobediência da sua palavra.
Nós precisamos prestar muita atenção nas coisas que o Senhor fala conosco. Quantas vezes Ele fala conosco? E a maneira que Deus fala conosco é muito sutil, não é por gritos. É muito sensível, às vezes Ele sussurra algo. E nós precisamos prestar atenção. Quando Ele nos dá uma ordem, vai orar, vai meditar na minha palavra, vai ocupar a tua mente. Nós precisamos prestar atenção nestas coisas. Agora, ao mesmo tempo que as Escrituras revelam explicitamente esta verdade, as Escrituras também expõem de forma clara qual é o padrão correto que Deus tem para nós. E é exatamente este padrão correto que os homens transgridem. Por que a igreja causa tanto incômodo no mundo? A verdadeira igreja de Jesus Cristo. Veja que desde sempre, desde o princípio, o diabo sempre tentou aniquilar a igreja. Desde o começo. Desde o começo veio perseguição, mataram os cristãos, perseguiram, queimaram vivos. Veio o Coliseu de Roma, onde os leões comeram muitos dos nossos irmãos. Está lá o Coliseu em Roma para contar. Hoje é uma ruína. Mas ali muita gente foi destruída, famílias inteiras. Nero incendiou Roma, e o único bairro que não foi incendiado foi o bairro dos cristãos. E ele aproveitou isso e culpou os cristãos. Eles é que incendiaram Roma. E incendiava, colocava o irmão dentro do piche, a irmã dentro do alcatrão, e tocava fogo vivo. E se colocava como tocha para iluminar a cidade. Quantos irmãos nossos hoje ainda sofrem por amor a Jesus e ao Evangelho? Quantos hoje morrem nos países onde o Evangelho é perseguido? Coreia do Norte, China. A gente vê nas notícias, derrubaram uma igreja na China. Mentira, aquela igreja é oficial. A igreja verdadeira era subterrânea. Ela não está em evidência. Porque se tiver em evidência, eles morrem. Vão para os campos de concentração. Agora, o homem, ele quer ir contra, deliberadamente, o padrão instituído por Deus. E Malaquias fala que eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus não muda. Os anos podem passar, as leis podem mudar. O Senhor não muda. E de quem é a responsabilidade do homem nessa transgressão? De quem é a responsabilidade nessa transgressão? Do diabo? Não. A responsabilidade é do homem. Quem tem que resistir ao diabo? O que diz Tiago? Resistir ao diabo e ele? Se você resistir, ele vai fugir. Então quem é que tem a responsabilidade? É do homem. Foi o diabo que me tentou. Não, foi você que deu lugar. Foi o diabo que tentou coisa nenhuma. O pecado, ele gera frutos ou obras da carne. Não é? Está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Quais são esses frutos ou obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Esses são os piores que a gente acha. Mas na mesma lista está inimizades. Na mesma lista está porfias, disputas, contendas. Na mesma lista está ciúmes. Na mesma lista está iras. Na mesma lista está discórdias. Na mesma lista está dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Mas é interessante que as pessoas só olham para primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Isso aqui é... Por que os homossexuais, eles reclamam muito da igreja? Porque a igreja aceita o adultério. E não aceita a prática deles. Mas o adultério passa a mão no cabelo e diz, está tudo certo, filho. Tudo certo, filha. É normal. Mas o pecado deles... E aí eles falam, como vocês são hipócritas? Como vocês são hipócritas? Na mesma lista dos adultérios está o nosso. E por que vocês
Aceitam um e não aceitam o outro. O problema deles não é que o erro deles, o problema deles é a hipocrisia que muitos têm. É isso que confronta eles. Essa hipocrisia. Nós não podemos aceitar um pecado e não aceitar outro. Nós não podemos aceitar nenhum. Nenhum dos pecados. Porque o apóstolo Paulo previne que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por quê? Porque essas pessoas estão debaixo dos efeitos da queda do homem. O que é a queda do homem? O pecado. Veja, a graça, ela é extremamente abundante. E a gente que criou um termo chamado hipergraça. Hipergraça. Ah, já que Deus me perdoou e eu não tive que fazer nada, se eu cometer um pecado, Deus também vai me perdoar. Eu estou falando algumas coisas que talvez para vocês sejam assim, poxa, pastor, mas onde é que existe isso? Eu até falei num dia aqui, acho que foi no dia que eu ministrei. Você não fala do Brasil? Eu não, porque no Brasil tem tanta coisa cabeluda que se eu falar, a gente se assusta. E infelizmente exporta. Mas o pecado não tem fronteiras, ele está por todos os lados. Por todos os lados. Agora vamos abrir a Bíblia em Hebreus 12. Capítulo 12, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Tudo é pecado? Será que tudo é pecado? Será que tudo aquilo que nós fazemos é pecado? Para o diabo é. Por quê? Porque ele vem nos acusar. Ele é o nosso acusador. E ele é tão sem vergonha que ele joga um pensamento e às vezes você está ali desocupado e o pensamento cola e ele diz, está vendo? Você pensou. Olha o que você pensou. Olha o que você pensou. Eu não pensei em nada. Não, você pensou, olha aí. Você acabou de pensar aí. Olha o que você andou pensando. E você não pensou nada. Foi ele que jogou, passou pela sua mente, e você logo percebe e diz, eu não quero esse pensamento aqui. Sai em nome de Jesus Cristo. Eu rejeito. Mas ele vem, você pensou, foi na sua cabeça. Ele é acusador. É onde ele tem vencido as pessoas, é na base da acusação. E é aí onde muita gente se perde. Recentemente eu ouvi um caso. Você veja, isso é um caso de hipergraça. Ou seja, Deus me perdoa, eu faço o que eu quero. O homem se diz pastor, casado, e tem um amante. Então veio à tona que ele vai lá para o sítio, lá onde ele faz a prática pecaminosa dele, com essa segunda ou terceira, ou sei lá o que é, e depois que pratica o pecado, ele se ajoelha na cama, lá mesmo onde eles fazem, pede perdão a Deus e vão embora. E vai tocar a vida dele. Não, mas Deus perdoa. Será que Deus perdoa? Será que Deus perdoa? Certo pregador americano vivia na prática do pecado. Vivia na prática do pecado. Pecava antes de pregar. E todas as vezes ele fazia isso. E um dia ele desafiou a Deus. O Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é contra o pecado, e todas as vezes eu peco, e o Senhor não fala nada. Pois se hoje o Senhor não falar nada, não me expor publicamente, eu vou continuar pecando e vou fazer porque... E interessante, que as pessoas eram curadas, ele orava e as pessoas eram curadas. Era rico, muito dinheiro, os cultos lotados e muitas salvações aconteciam. Aí é que está. Os dons são dados sem arrependimento. E ele fez o que tinha que fazer, terminou o culto,
ninguém se manifestou, Deus não se manifestou, nenhum profeta se levantou, ninguém. Ele falou, bom, eu vou continuar pecando. Deus não se manifestou. Vem um homem simplesinho no final, não tinha mais ninguém no auditório, só estava o homem e ele. O homem se chegou e falou, posso falar com o senhor? Pode. E disse para ele assim, você pediu para eu te expor? Para falar com você hoje? Não é hoje e nem amanhã que eu vou conversar com você. Eu vou falar com você no último dia. É lá que nós vamos ter a nossa conversa. No último dia. Mateus 7, 21 a 23 fala que, nós vamos ler Hebreus, não precisa abrir. Mateus 7, 21 a 23 fala que vão ter aqueles que vão dizer assim, mas eu preguei o evangelho no teu nome, eu curei os enfermos e eu expulsei os demônios. Eles praticaram o grande mandamento de Jesus, mas Jesus vai responder para eles, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Mas eles pregaram, curaram os enfermos, expulsaram os demônios. Mas Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós vemos nesse texto duas coisas, o pecado e o embaraço. Pecado nós já vimos que é uma conduta que desagrada a Deus. É tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É tudo aquilo que é contrário ao modelo que Deus estabeleceu. E o embaraço? Embaraço não é pecado, porque se fosse pecado, o autor de Hebreus não teria colocado duas situações aqui. O que é embaraço? Embaraço é estorvo, obstáculo, impedimento, perturbação de espírito, hesitação. Vou repetir. Estorvo, obstáculo, impedimento, perturbação de espírito, hesitação. Por definição, não é pecado. Mas é aquilo que é lícito, mas não convém. É aquilo que é lícito, mas não convém, conforme Paulo falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí você veja o seguinte. Obstáculo, empecilho, situação difícil, dificuldades de dinheiro, irresolução ou indecisão, perplexidade, perturbação, emoção ou constrangimento. Tudo isso é embaraço. Dificultar, baralhar, enredar, emaranhar, trazer desordem e confusão, perturbar-se ou atrapalhar-se. O estado emocional, por exemplo, é um embaraço. Quantas pessoas hoje sofrem? Começa pela ansiedade, depois vem depressão e vai caminhando até as coisas piores. Isso são embaraços. Porque uma pessoa que está ansiosa, ela não consegue pensar. Se bem que, nesse caso da ansiedade, a ansiedade é pecado. Guarda isso, ansiedade é pecado. Por que é pecado? Porque Filipenses 4 diz, não andeis, 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração e súplicas. Então a ansiedade é pecado. A ansiedade há como controlar pela palavra de Deus. No livro Fé, Amor e Esperança, eu abordo sobre isso. Especificamente, bem claro mesmo. Inclusive mostrando os termos médicos e os termos espirituais. E nós não podemos permitir que a ansiedade... Por que a ansiedade ela é pecado? Porque aí que está.
A ansiedade ela é a porta de entrada para as outras doenças psíquicas. Se você controla a ansiedade, e nós não precisamos controlar a ansiedade com psicotrópicos, com remédios, nós podemos controlar pela palavra de Deus. Se eu conseguir controlar a ansiedade, eu vou evitar a depressão. Eu vou evitar os outros sintomas que são tantos. São tantos termos que se a gente for lembrar aqui, a gente perde muito tempo. Nós vamos evitar. Começa evitando a ansiedade. Eu era muito ansioso. Até 1989, 1988, eu era extremamente ansioso. Eu queria tudo para ontem. Eu não tinha paciência. Eu não tinha paciência. Tudo eu queria rápido. E eu vivia assim durante muito tempo. Até que, em 88 ou 89, eu escutei uma palavra de um pastor sueco radicado no Rio Grande do Sul, em que ele pregou sobre isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Até hoje eu tenho esta pregação guardada. E eu dou para quem fala para mim, eu estou ansioso, eu passo essa pregação para a pessoa. E foi através desta mensagem que eu fui curado da ansiedade. E interrompeu esse processo na minha vida.